Olá, aluno. Você que vai fazer a prova para agente de segurança, ou para os tribunais ou para os ministérios, nós vamos falar hoje sobre a banca CESP-UNB. Nós vamos fazer alguns exercícios que caíram de provas anteriores e comentar os resultados, para que a gente tenha uma noção de como a banca cobra isso na prova e você possa ter uma linha de estudo regular e objetiva na hora de você separar o seu material para fazer uma boa prova. Então a CESP-UNB, ela tem a característica de perguntas com 50% de chance de acerto, é o certo ou errado. No entanto, as questões erradas, dependendo da prova, dependendo da banca, à época, ela pode anular uma ou mais questões, caso você erre alguma. Então a ideia é limitar o chute, para que o aluno não saia chutando na prova por essa possibilidade de 50% de chance de acertar. E parece mais fácil, né? Certo ou errado só a resposta, mas não é. As conclusões, elas são baseadas em histórias, eles contam uma história e você tem que tirar essas conclusões. São conclusões baseadas também nos conhecimentos prévios de teoria do fogo, conhecimentos prévios de aparelhos extintores, de classe de incêndio, enfim, da norma regulamentadora, a NR23, que fala sobre a prevenção e combate a incêndio. Por isso que nós vamos pôr agora em prática todo o conteúdo aprendido anteriormente nos módulos teóricos sobre combate a incêndio, prevenção e combate a incêndio. Uma outra banca que também trabalha com isso é a FCC, não é o caso hoje, e a gente vai fazer posteriormente exercícios dela também, porque pode ser que o concurso tenha a FCC como banca específica para ele. Mas hoje nós vamos falar sobre CESP. Como é que funciona a banca CESP? Observa a questão. Acerca dos aparelhos portáteis, que são os extintores portáteis, usados no combate ao fogo, julgue os itens a seguir. Aparelhos portáteis são aqueles que têm até 20 quilos. Podem ser de água, de pó químico, de espuma mecânica, ou eles podem ser também de CO2, que inclusive é o mais utilizado e o rei das exceções, como nós vimos nos módulos teóricos. Primeira consideração. TSE 2006. Os extintores de água pressurizada, água sob pressão, é aquele que não tem o cilindro de pressurização, aquele de alta pressão, o pequenininho que fica ao lado do extintor maior. Então esse aqui já é pressurizado. São utilizados para incêndios da classe C. Olha, meu amigo, minha amiga, classe C refere-se a que tipo de material? Vamos parar de pensar. Classe C são materiais elétricos e energizados, ou mesmo não sendo elétricos, que eles estejam energizados. Por isso, a classe C, ela não vai ter a água como principal extintor. E aí você vai me questionar, falar, professor, ué, mas o senhor disse no módulo teórico que a água, se for pulverizada, ela pode ser aplicada assim na classe C. E aí eu vou pedir para você observar um pequeno detalhe. A palavra extintores de água pressurizada. Extintores são portáteis, como está no enunciado. O extintor portátil tem dispositivo de pulverização de água ou água sob neblina? Claro que não. Então, o extintor portátil de água, seja ela pressurizada ou a pressurizar, ele não vai ser indicado para a classe C. Está errada a consideração. Vamos para a segunda consideração. Também em 2006, mesma prova. Os aparelhos extintores são projetados para extinguir princípios de incêndio. Até aí, tudo ok. Quando as chamas estão restritas ao foco inicial. Exatamente. Lembra quando nós comentamos que não há como você, com um aparelho extintor de até 20 quilos, combater um incêndio. O que é um incêndio, voltando à teoria do fogo? Um incêndio é um fogo descontrolado, porque fogo é uma coisa boa, serve para aquecer, serve para a indústria, serve para várias coisas. E quando ele sai do controle, é que ele passa a ser um incêndio. Quando ele sai do meu controle, ele não está num foco inicial.
ele passa a estar numa esfera que necessita, sim, um carro de combate de incêndio, que necessita profissionais especializados para combate a incêndio. Os extintores portáteis são aqueles próximos aos focos, onde eu vou atuar de forma rápida e eficiente no início desse incêndio. Ou seja, ele é específico para princípio de incêndio. Resposta correta. A próxima questão, a próxima afirmação, ela fala o seguinte: qualquer que seja o aparelho extintor, quando ele fala qualquer que seja o aparelho extintor, ele está se referindo ao tipo de extintor, se é de água, se é de pó químico, se é de CO2 ou se é de espuma. Deve ser utilizado direcionando o jato à base do fogo, como nós aprendemos no módulo de utilização do extintor, independentemente do combustível que alimenta o fogo. O problema é o seguinte: combustíveis, por exemplo, líquidos da classe B, se eu aplicar o extintor na base do fogo, eu vou empurrar esse fogo adiante. Então eu tenho que pensar, em todos eles eu vou aplicar na base do fogo, ou eu posso aplicá-lo por sobre a superfície do fogo, ou utilizando um anteparo. Ele afirma aqui que é todos eles independente do combustível. Então, é considerado errado, porque não são todos. Qualquer que seja, não. Na base do fogo é o de água, que é utilizado nos fogos da classe A, papel, tecido, madeira, e aí você põe na base do fogo e vai se aproximando. O de CO2, por exemplo, de pó químico, eu faço uma nuvem por sobre o foco para que ele retire o oxigênio e por abafamento consiga apagar o fogo. O de espuma, por exemplo, na classe B, como eu dei exemplo, eu vou utilizar sempre um anteparo, por isso eu não posso jogar diretamente na gasolina, no querosene, no óleo diesel, e empurrando ele, porque eu só vou empurrar esse combustível líquido, eu não vou apagá-lo. Por isso é que eu vou fazer uma circundução no espaço onde esse líquido está em chamas, ou utilizar um anteparo, jogando o extintor, o agente extintor no anteparo e fazendo com que o fogo fique cercado pelo agente extintor, tirando assim qualquer possibilidade de propagação. 4. Os aparelhos extintores só podem ser retirados do local onde estejam, instalados para manutenção, instrução ou utilização em incêndio. Ele faz 3 considerações com relação aos extintores. Os extintores estão lá, alocados de forma a 1,60 m no máximo, seu bordo superior, não inferior a 60 centímetros do solo, demarcado com uma área de 1 metro quadrado, está lá no lugarzinho dele, próximo ao local onde ele se pretende utilizá-lo, caso haja um início de incêndio, e não está dentro do local, porque aí eu não teria acesso caso tivesse um incêndio. Está bonitinho, organizadinho, não está em escadas, que não pode ter extintor em escadas, mas eu posso tirá-lo para manutenção, para instrução ou para utilização no princípio de incêndio? Posso. Nesse caso, sim, são os casos em que eu vou retirá-lo do local. Alternativa correta. Observe que esses 4 itens referem-se a aparelhos portáteis. Não perca o foco na hora da prova no enunciado. A CESP, como ela tem várias considerações relacionadas ao mesmo enunciado, e ela pode trocar esse enunciado no meio da história, você pode confundir o que ele quer, o que ele está afirmando, e os enunciados. Então tenha sempre a base o seu enunciado. E depois, posteriormente, você vai olhando os enunciados que são subsequentes, e aí você consegue analisar as afirmativas com mais certeza. Vamos para o próximo. Acerca dos procedimentos em caso de incêndio, ele fala agora de procedimentos, não mais sobre aparelhos extintores. Vamos ver quais são as afirmativas para que a gente possa, junto, chegar a um resultado satisfatório. Em caso de incêndio, em prédios com vários pavimentos, deve-se evitar o uso de elevadores, usando-se sempre que possível as escadas. Os elevadores, em caso de incêndio, os prédios, locais onde tem vários pavimentos,
existe sempre a necessidade de uma brigada, porque mais de 50 pessoas exige uma brigada, e dificilmente um prédio vai ter menos de 50 pessoas trabalhando. Qual é o procedimento da brigada em caso soar o alarme? Eles vão descer todos os elevadores ao primeiro piso, vão abrir as portas, retirar o pessoal e desligar os elevadores. Por isso que não é pertinente você utilizar o elevador. Da mesma forma, assim como eles podem cortar a energia, o próprio corpo de bombeiros ele pode cortar a energia do quarteirão e você ficar preso entre um andar e outro. Por isso, utilize sempre as escadas, afirmativa correta. Bem simples essa, eu diria. Número 6. Com a presença de muita fumaça, as pessoas devem deslocar o mais próximo do chão, pois com esse procedimento facilita a respiração. A fumaça ela é provocada pela própria combustão dos combustíveis que estão presentes no ambiente. Para que haja fogo, nós precisamos de 3 componentes. O agente ígneo, que é o calor que está presente, o combustível, que também está presente, tudo é combustível, nós aprendemos isso, mas o comburente, que é o oxigênio, ele vai depletando conforme os materiais combustíveis vão se decompondo. E aí o que sobra? O que sobra é uma queima lenta, um processo de queima lenta, e de forma incompleta. Ou seja, o que sobra é o CO, o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele é prejudicial à saúde e mata. Ele não é somente tóxico, ele acaba com a vida da pessoa de forma bem rápida. Por quê? Porque ele penetra nos pulmões e lá nos alvéolos ele vai ocupar na corrente sanguínea uma proteína fundamental no carregamento do oxigênio, que é a hemoglobina. A hemoglobina, se tem oxigênio, mas ela está impregnada de monóxido de carbono, o oxigênio não tem onde entrar para que seja distribuído por todas as células do meu corpo. E aí eu entro em infarto, ou seja, eu entro em falência de células e morre por asfixia. O que ocorre com o monóxido de carbono é que ele é ávido de oxigênio, ele necessita oxigênio. Por isso ele vai buscando frestas, espaços. No entanto, ele é mais leve que o ar. E o que acontece? Ele acaba por ficar na parte mais superior. Lembrando que essa parte mais superior, apesar de ser fumaça, a temperatura pode chegar a mais ou menos 700 graus Celsius. Ou seja, se você caminhar o mais próximo possível do chão, irá com certeza facilitar a sua respiração. Alternativa correta. A próxima, número 7. O incêndio somente deve ser combatido por pessoa que saiba manusear com eficiência, e eu sublinho, com eficiência, os equipamentos. O problema não é a eficiência, o problema é um conhecimento que você tem que ter sobre a utilização do aparelho extintor para que ele não seja empregado de forma incorreta em classes incorretas. Por isso essa alternativa aqui, ela está correta. Então tem que saber onde aplicar o extintor. Não adianta eu dar o extintor na mão de qualquer um, o cara vai pegar água e vai jogar na classe C, que a gente viu que não pode extintor portátil na classe C. Assim como ele pode jogar espuma na classe C, ou jogar CO2 na classe D, que também não pode, que são os metais, os pirofóricos, o zircônio, o magnésio, enfim. Há a necessidade de se instruir as pessoas para a utilização dos extintores. 8ª. A porta de acesso deve ser tocada com as costas das mãos. Estando quente, a porta deve ser aberta e fechada rapidamente depois de se entrar no ambiente para evitar que no local entre mais oxigênio. A porta, estando quente, indica que do outro lado há fogo. E se não houver oxigênio suficiente, vai estar naquela situação de queima lenta, onde o monóxido de carbono ávido pelo oxigênio vai estar guardando a abertura de uma porta para que ele crie aquele efeito conhecido como backdraft, onde ele vai fazer uma língua de fogo e atingir você. Então, nesse caso aqui, é errado você abrir uma porta quente, porque se a porta está quente, indica que do outro lado há fogo. Ok? Então vamos passar para a próxima consideração. Acerca dos processos
de extinção de incêndio, julgue aos itens abaixo. Ele quer saber agora sobre os processos de extinção, as formas de você debelar esse incêndio. Em princípio são 3: resfriamento, abafamento e a retirada do material. Qualquer perna que eu tire do triângulo do fogo vai fazer com que o fogo venha a se extinguir. Seja essa perna o combustível, seja essa perna o comburente, seja essa perna o calor. O calor eu retiro através do resfriamento, o oxigênio eu retiro através do abafamento e o combustível eu retiro através da retirada do material. São as 3 formas de você extinguir o incêndio. Isso nós vimos na teoria do fogo. Com esse conceito na cabeça, vamos responder as afirmativas que se seguem. A retirada do material combustível consiste em promover ações de retirada ou de controle do material ainda não atingido pela combustão. Se nós falamos das 3 formas e que uma delas é a retirada do combustível controlado, exatamente essa afirmativa ela está correta. Porque é o controle do material que eu não vou botar a mão na cadeira que está pegando fogo e tirar ela do ambiente. Isso parece óbvio. Mas sim, eu posso afastar as demais cadeiras que estão em volta daquela que está em chamas e retirá-la daquele local. Deixo o que está pegando fogo queimar e eu consigo controlar esse incêndio. Essa é uma das formas de extinção de incêndio, através da retirada do material. Palavra-chave, então aqui, retirada do material, retirada do combustível. 10. O resfriamento consiste no combate ao incêndio, resfriamento, ou seja, eu vou tirar o calor, por meio da retirada do calor envolvido no processo de combustão. Até aí, perfeito. É o método mais utilizado pelos bombeiros, que usam agentes extintores para reduzir a temperatura do incêndio. Há limite abaixo do ponto de ignição dos materiais combustíveis existentes. Ou seja, ele contou uma história enorme, mas como a gente sabe que o bombeiro efetivamente utiliza água para combater os incêndios, eu parto do princípio que ele utiliza o resfriamento. Está aqui, ó, o resfriamento. E ele fala no método mais utilizado pelos bombeiros. Dentre todos os métodos que o bombeiro utiliza, ele sim aplica a água, basicamente, como método extintor, utilizando o procedimento de resfriamento para extinção do incêndio. No entanto, é claro que ele tem todo um mecanismo de trabalho, toda uma proeficiência, fazendo com que haja o corte da energia elétrica, que haja isolamento do local, enfim, para que atingindo um material classe D não tenha vítimas e atingindo um material elétrico não venha a propagar mais ainda esse fogo, esse incêndio. Portanto, a alternativa está correta. 12. A quebra da reação em cadeia. O que é a reação em cadeia? É o 4º elemento do fogo, lembra? Do tetraedro do fogo, eu tenho calor, eu tenho combustível e eu tenho comburente, que é o oxigênio. Uma vez uma madeira aquecida, eu não preciso ficar aquecendo ela novamente para que ela queime toda. A própria reação em cadeia faz com que ela se decomponha por completo caso haja o oxigênio. O calor ele é gerado pela própria madeira, em chamas. E aí seria o quê? Seria a reação em cadeia. Essa aqui, a reação em cadeia. A quebra dessa reação, também chamada de extinção química, se vale da introdução de substâncias inibidoras da capacidade reativa do combustível, do comburente, que é o oxigênio, com o combustível. A reação do comburente com o combustível, ela vai aumentar a velocidade da propagação do fogo. Toda vez que eu faço esse tipo de consideração, que eu quebro a reação em cadeia, eu faço através de uma ação química, ou de resfriamento, ou de abafamento, ou de misturas químicas, que retire o oxigênio, ou resfrie o material, ou retire o material, como nós vimos no início, e aí, sim, eu faço uma extinção daquele fogo. Está correta a alternativa. Lembrando que a reação em cadeia é o 4º elemento do quadrado do fogo.
né, do tetraedro do fogo. Então a reação em cadeia ela é dada pelo aquecimento do material em chamas, e uma vez aquecido ele gera calor suficiente por uma reação em cadeia para poder decompor todo esse material. Não há necessidade de eu pôr mais calor. Isso é recente, há uns tempos atrás nós tínhamos apenas o triângulo do fogo, que consistia entre calor, combustível e comburente. Hoje já se sabe que essa reação em cadeia faz parte do quarto elemento do fogo. É a queima autossustentável. Repetindo, a reação em cadeia é a queima autossustentável do material em chamas. Quanto à utilização dos aparelhos de combate ao fogo, julgue os itens abaixo. Aparelho de combate ao fogo, ele está especificando que é um extintor portátil? Não. Está dizendo que são aparelhos de combate ao fogo. Aparelhos de combate ao fogo. Então vamos ver o que aconteceu lá no TRE. Os aparelhos de água pressurizada, ele começou a me dar uma indicação de que esse aparelho ele é portátil ou sobre rodas. Destinados a extinguir pequenos focos de incêndio da classe A, água, letra A, água. Contém água e um gás. Por quê? Porque ele é pressurizado. Lembra? Na câmara de expansão, quando nós falamos de aparelho extintor, na câmara de expansão, que é aquele espaço que compreende entre 20% a no máximo 25% do total do aparelho extintor, é ocupado com gás. Que gás é esse, você lembra? Para e pensa. Ah, lembrei, professor Fábio Azevedo. É ou o gás carbônico, que é o CO2 ou dióxido de carbono, como queira, ou o nitrogênio, que é o N2. Esses gases são conhecidos como gases propelentes e são utilizados nos aparelhos extintores para que haja a expulsão do agente extintor, nesse caso aqui, a água. Que pode ser gás carbônico, nitrogênio ou ar comprimido. Porque ar comprimido, 80% do ar comprimido é nitrogênio. Então estaria certa a afirmativa? Com certeza, ela está correta. O que é ar comprimido? É o ar atmosférico sob pressão. Ele tem 20% de oxigênio, ele tem 1% de outros gases e tem 79% de nitrogênio. Ou seja, basicamente ele é nitrogênio. Por isso que nós podemos usar o gás carbônico, o nitrogênio ou o ar comprimido. Número 14. Os aparelhos extintores como dióxido de carbono, conhecido também como CO2 ou como gás carbônico, são empregados para extinguir pequenos focos de incêndio. Questão que gerou muita dúvida aos alunos. Por quê? Porque ele fala na classe B e na classe C. Pode extintor de CO2 na classe B e C? Claro que pode. Na classe A é que ele só pode no início, não é o mais indicado. Por meio de abafamento, que é a característica básica dele, ele tira o oxigênio, porque o CO2 ele tem essa característica de abafar, por isso que ele é aplicado sobre a superfície. E de resfriamento. Ele é o único que faz os dois. Por que ele faz os dois? Qual a temperatura que sai o CO2 do difusor do extintor? Até porque ele é o único que tem difusor. Menos 79 graus Celsius. Se ele sai a menos 79 graus Celsius, é claro que ele tem, por menor que seja, uma característica de resfriamento. Daí a alternativa está correta. Apagar aqui para você ver que ela está correta. Número 15. O êxito da extinção dos focos de incêndio depende de quê? Entre outros aspectos, da escolha correta do extintor a ser usado, da habilidade de manuseio do operador e da revisão periódica do aparelho. É claro, se eu aplicar o aparelho inadequado na classe inadequada, obviamente vai prejudicar. Se eu não souber utilizar, não saber que é na base do fogo que aplica o de água, se eu não souber que é na superfície por gatilhada do de pó químico seco, ou na superfície pelo CO2, enfim, eu não vou ter uma boa proeficiência. E também na revisão do aparelho, a manutenção do aparelho.
a manutenção do aparelho faz com que ele tenha uma capacidade eficiente e eficaz na sua utilização. Portanto, está correta a afirmação. 16. A retirada do aparelho extintor do seu local de origem justifica-se nos casos de uso em instrução, opa, que estão se repetindo em anos diferentes, recarga e manutenção e utilização em incêndios. Ele mudou alguns aspectos na hora da abordagem, mas a questão ficou praticamente a mesma. Instrução, manutenção ou aplicação no princípio de incêndio são os motivos que me fazem atirar um extintor do seu local de origem. Alternativa correta também. Ficou bem clara essa parte aqui? Perfeito. Vamos adiante, pessoal, que a Banca CESP tem muitas questões e, matando essas questões, facilmente o que cair nas provas posteriores você vai matar também. Considere que, questão grande, várias alternativas, várias afirmativas e enunciado grande. O enunciado grande, ele prejudica um pouquinho o entendimento, porque o indivíduo começa a ler aqui, quando chega aqui ele esqueceu o que está lá em cima. Então preste bem atenção e tenha bastante concentração no enunciado. Considere que um princípio de incêndio esteja ocorrendo em um equipamento elétrico na gráfica. Falou que ele está energizado? Não. Beleza. Equipamento elétrico. Na gráfica de um órgão público, que está repleto de resmas novas de papel para impressão e materiais de informática. Repleto. Bastante. Em relação à prevenção e ao combate a esse foco de incêndio, julgue os itens a seguir. Olha só, mesmo ele não afirmando que o material está energizado, a gente sempre fica com o pé atrás quando fala de começou o incêndio, princípio de incêndio ocorrendo em um equipamento elétrico. Porque partimos do princípio que foi devido a um curto-circuito. Fica com isso na cabeça. Se o incêndio atingir grandes proporções, uma estratégia possível de combate ao fogo é desligar o quadro de distribuição de energia elétrica do setor, de forma a transformar o fogo em classe A, a fim de combatê-lo diretamente com água. Está correta? É uma boa estratégia? É uma boa estratégia. Nessa primeira afirmativa, você já está categorizando que quando ele se preocupou em falar equipamento elétrico, ele subentendido que o foco iniciou na classe C. Por isso que você, desligando a energia, tirou a energia do equipamento, obviamente ele se transformará em classe A, porque passa a ser material sólido, não tem energia. Posso usar água? Aí é claro que eu posso utilizar água, facilita até o trabalho do Corpo de Bombeiros. Para combater o incêndio, devem ser utilizados extintores adequados ao tipo de fogo. Os extintores maiores, apoiados em carretas, são indicados para incêndio da classe A. Os extintores portáteis são adequados para o combate ao fogo das classes B e C. Existe essa relação? É claro que não. Eu posso ter de carreta de pó químico, que é o carro de combate de incêndio, que leva um extintor grande, de maior capacidade, seja ele de pó químico, seja ele de espuma mecânica. Não há essa obrigatoriedade de todo extintor pesado, utilizado sobre rodas ou em carro de combate de incêndio, ser só de água. Nós vimos isso quando falamos de aparelhos extintores. Inclusive eu citei o exemplo de aparelhos extintores com 200 kg de pó químico e mangueiras de 30 metros. Por isso não há essa relação direta, como ele afirma que devem ser utilizados adequados de tipo do fogo, os extintores maiores, apoiados em carretas, são indicados para incêndio da classe A. Por quê? Se for pó químico, ele é indicado para classe B, classe C também. E os extintores portáteis são adequados para combate à classe B e C. Eu não posso ter portátil de água indicado para a classe A? É claro que eu posso. Uma afirmativa errônea, fácil de nós identificarmos, um pouquinho de tranquilidade, você mata.
Voltando aqui ao enunciado, deixa eu apagar. Ele está falando sobre esse tipo de incêndio que começou no aparelho elétrico, mas estava repleto de materiais sólidos da classe A. Nós vamos seguir, aqui repete, e a gente vai seguir o número 19. Caso haja grande propagação do fogo no ambiente, a brigada de incêndio deve se responsabilizar pela evacuação dos ocupantes do prédio, enquanto o Corpo de Bombeiro Militar se dedicará exclusivamente às ações de combate ao fogo. Obviamente está incorreto, porque a preocupação do Corpo de Bombeiros é sempre com a pessoa, com a vida. Então ele não vai ficar exclusivo para apagar o fogo. A preocupação do bombeiro é sempre salvar a vida. Se para isso ele tiver que apagar o fogo primeiro, ele vai apagar. Mas se possível for retirar o pessoal antes de apagar o fogo, ele vai assumir toda a operacionalidade da evacuação, contando, obviamente, com a ajuda da brigada, que já acionou o bombeiro segundo a norma regulamentadora. Além dos alarmes, os bombeiros já desceu os elevadores, desligou os elevadores embaixo e orientou a descida sem pânico dos ocupantes desse prédio, ou enfim, dessa empresa. 20. Caso o fogo estivesse ocorrendo somente nas resmas de papel, a melhor forma de combate a incêndio seria utilizar água, de forma a obter o resfriamento dos materiais e a consequente extinção do fogo. Papel classe A, papel, tecido, madeira, classe A. Melhor extintor para a classe A, repetindo exaustivamente essa consideração, água. Se é água, classe A, está correto. As caixas dos hidrantes, pintadas de vermelho, obviamente, devem ser mantidas trancadas, hidrante trancada. Vou sublinhar para você destacar aqui. Trancadas, de forma a garantir que apenas os membros da brigada de incêndio e os combatentes do Corpo de Bombeiros Militar tenham acesso para uso e manuseio no combate ao fogo. É correta essa afirmativa? Trancada? Errada. Jamais vai estar trancada. É claro que nós vimos, numa questão anterior, que para a utilização de um método de extinção, nós temos que ter uma pessoa eficiente na sua utilização. Mas se você trancar, fica complicado de saber onde está a chave na hora do desespero, na hora do pânico. Por isso, a gente não tranca nenhum tipo de saída de emergência e nenhum tipo de acesso a equipamentos de prevenção e combate a incêndio.